Novamente aqui junto no Backcast, né, André? No Backcast, fazendo um bate-papo. Tá gostoso agora, né? Que a gente já veio lá das gravações aí do bate-papo, né? Que foi difícil. Voltou! Agora estava esquecendo de falar bate-papo, volta aí. Foi legal. Você não fala mais. Né? Agora eu tô falando de novo. O bate-papo nosso é um programa de rádio, né? Que nós fazemos na Rádio Mundial. E o Backcast, né? As coisas do Batman, né? Então a gente convida primeiro todo mundo, né? Rádio Vibe Mundial, hein? 95.7. E você sabe, tem umas coisas assim, você sabe que aquela sua vontade de tomar um remédio, só porque é coloridinho, verde, vermelho, aquele negócio todo. Às vezes você toma umas coisinhas a mais, come uma massa, come uma coisa, não consegue dormir, porque você sofre de acidez, que o pessoal fala que é acidez, diz que é acidez. Será que é acidez mesmo? Será que tem alguma coisa a ver com acidez, pro seu carinho? Isso aqui tem sempre essas dúvidas. Você está me descrevendo, né? Tem que ser essas Acho que está descrevendo. Eu estou me sentindo que é uma prescrição agora. Não, inclusive esse negócio de refluxo. Né? O senhor tem. É? Tem refluxo? Eu e quem não tem? Quem não tem? Aquela dor no peito, que às vezes o pessoal sofre, que no começo a pessoa sofre uma dor no peito e fala assim, meu Deus, estou tendo ataque cardíaco, vai ver refluxo. Acorda de manhã, parece aquela voz rouca. Meu Deus, será que estou ficando gripado? Eu não sei se eu tenho, mas eu tenho alguns sintomas que o senhor está falando agora. Né? Então, disso nós vamos desvendar os segredos todos disso, de muita coisa relacionada com fitoterapia. Que legal, porque tema nós tão temos legal. aqui um farmacêutico muito fantástico que vai desvendar todas essas dúvidas aqui, que eu pelo menos tenho. Então, eu não sei, porque acho que é, né? Vamos descobrir, né? Quem é que tem? Você nem sabe se tem dúvida. Tá vendo? Eu só sofro bullying aqui. A maior dúvida dela. Eu sofro bullying aqui. Então, quem que nós vamos entrevistar hoje? Nossa, primeiro que eu achei que era modelo. Tipo, né? Eu falei, será que é alguma coisa de saúde? É desfile de moda? Você tava meio pra cá e pra lá, pôs os pãezinhos, docinho em bandeja. Da Bela Paulista aqui, olha. Nunca teve bandeja, hoje já tava com bandeja. Né? Tem que ser altura. Hoje, olha... Eu fiquei até feliz quando eu percebi que era massa, né? Porque geralmente as pessoas me recebem com alface. Né? Porque eu só como isso. Mas aqui é um podcast de uma gordinha, então tem que ter comida boa. A pessoa te recebe com alface. Eu me recebo com álcool gel. Tudo aqui, vamos desinfetar aqui. O pessoal, quando eu chego, fala, você quer comer alguma coisa? Eu falei, por quê? Não parece que eu tô nutrida? Mas olha, gente, que legal. Quem a gente tá aqui, então? Então, olha, o Jamar Tejada, que é um farmacêutico homeopata, especialista em várias coisas, porque se eu falar aqui eu vou acabar o podcast, porque o currículo dele é maravilhoso, então a gente vai descobrir no podcast. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Para não falar só de bactérias, né? Eu pensei que eu ia vir aqui para falar sobre cocô, esse tipo de assunto. Tem o verdinho ali, ó. Tem o verdinho. Ah, que fofinho. Perto da comida. Fofinho cocô. Não, mas a Sofia adora esse daqui, gente. É muito fofinho, né? Muito legal. Olha, seja bem-vindo. Eu agradeço, gente. Espero ajudá-los, né? Que também não sou nenhum salvador da pátria, né? Que as pessoas às vezes esperam, né? Que quando a gente fala com... Isso, não me fala esse termo hoje em dia, que hoje em dia a gente até treme quando fala essas palavras. Que tá tendo salvador da pátria por aí, meu Deus do céu. Pois é. E brincadeira. Quando a gente fala de fitoterapia, as pessoas geralmente já acham, né? Tipo, é a salvação da lavoura, né? E não é bem assim, né? Não é? Não é. Não, eu já queria fazer uma consulta aqui de fitoterápicos para emagrecer. Você sabe, né, doutor? Eu pego... Graça, cara. É tudo de graça. Eu pego aqui, eu aproveito. Toda pessoa que vem aqui, vem pessoas maravilhosas aqui, ela aproveita. Eu aproveito, porque eu faço uma consulta, né? E já tiro as dúvidas dos internautas. Depois eu vou mandar Mas notinha a minha vida é assim, sabe? É só responder, né? Como eu vou bastante televisão, geralmente a pessoa que aparece bastante em TV tira foto, né? Faz esse tipo de... quando é encontrado, é foto com fã e tal. Eu não, quando me encontro é para pedir uma prescrição, né? Hoje mesmo eu estava almoçando, veio uma na mesa lá e disse, tudo bom, eu te conheço. Eu já me preparando, né? Me arrumando para ver que vai tirar uma foto. Não, né? Ela disse assim, olha só, eu tô com um problema, eu tô com uma... Falou isso no meio do almoço, tá? Não, isso acontece, né? Eu tô com um furúnculo que não cura. Eu então, minha senhora. Quer ver? Olha o furúnculo aqui. Mas mostram. Sei. Né? Mostram. Não, mas peraí, olha, essa aqui que eu vou tirar uma. Mas tu sabe que assim, ó, é diferente, né? Quando
as pessoas entre o farmacêutico e a grande diferença entre o farmacêutico e o médico, né? Em questão de análise das pessoas. Porque eu acho que cria um emblema muito forte, né? As pessoas têm um misticismo, tem uma idealização do médico, tem aquele medo do médico. E o farmacêutico já está associado mais a essa questão da família, né? Todo mundo escuta, minha avó que buscava um farmacêutico e tal. Então, sempre quando chega em mim, é para falar aquilo que não teve coragem de falar para o médico. Certo. Então, toda a podridão, eu acabo sabendo. Então, por um lado, eu até consigo fazer, às vezes, uma análise bem mais criteriosa do que o próprio médico, porque a pessoa não tem receio em se abrir, né? Que, por um lado, para mim, me assusta até, né? Às vezes eu queria até que fosse um pouco mais retida, mais o pessoal se abre, né? Você falou do furúnculo da mulher, que eu tô com dúvida aqui. Eu falei para ela, olha, a senhora precisava, eu não posso te analisar assim, né? Antiprofissional, mas a senhora tem que ver, isso pode ser N questões. Dá para a senhora tirar o seu furúnculo de cima da minha mesa que eu tô comendo? Por favor, a senhora faça esse furúnculo, que eu estou aqui comendo a minha alface, né? E aí, eu falei isso, a gente precisa, eu preciso fazer uma anamnese mais completa, só por favor ligue para a minha equipe e entre em contato, né? Porque senão você vai sair dando o dia inteiro resposta, né? E acontece, gente, né? Onde eu vou, sempre perguntam prescrição, né? Como é que você fala assim, vou estudar essa área? Quando é que deu essa luz para você aqui? Antes de ser modelo, né? Porque ele... modelo farmacêutico ou farmacêutico modelo? Então, sabe que misturou, né? Eu entrei muito cedo na faculdade. Eu entrei com 15 anos. 15 Nossa, anos? E pode isso? Pois é. Pois é. Na verdade, não é que eu sou muito inteligente, né? A questão foi que minha mãe não tinha quem me cuidasse. Minha mãe era professora, meu pai trabalhava e não tinha tempo de me cuidar muito. Então, vai entrar no colégio, que é uma forma de passar o tempo, né? Ficar lá. Então, eu entrei muito cedo no colégio. Com 20 anos você era veterano? 20 anos eu era avô já, né? Avô, veterano, eu tenho bisavô. Não, eu entrei na faculdade com 15, mas depois eu cheguei a trancar. E aí, durante a faculdade, eu entrei em farmácia sem saber... Eu não sabia direito o que era farmácia. A minha primeira opção na época era medicina. Só que eu tenho pavor de sangue. Então, eu tinha um pouco de receio de fazer medicina. E aí, eu comecei a fazer farmácia, que era a minha segunda opção, sem ter noção. Para mim, farmácia era jogo de química experimental, te lembra? Sei, não vai lembrar, talvez, disso. Esse pavor de sangue seu, só curiosidade, o pavor do sangue de ser seu ou ser de outro? De outro. De outro também? Eu não posso ver ninguém sofrendo, eu sofro junto. Sim. É a minha... Mas farmacêutico dá injeção, né? Eu injeção. não. Não, na profissão sim, quando tem eu não. Aliás, sempre... Não. Não é o sangue o problema para mim. O problema é ver alguém sofrendo. Se eu chegar em você, não precisa, né, eu te agulhar, né? Se eu vou chegar em você e tu começar a chorar, eu vou começar a chorar junto. Então não dá para ser médico. Olha, tem um lenço aqui. E assim, eu comecei daí fazendo a faculdade de farmácia, achando que era brincadeira de química experimental. Tinha um joguinho que eu brincava muito, que era o jogo de química experimental, e tinha uma brincadeira assim que tu fazia, que tu virava água, vira vinho, vinho vira água, né? Que tu jogava na roupa e manchava. Eu lembro disso. Era sangue do diabo. Nossa, eu lembro disso. Estamos entregando a nossa, tipo... Carnaval. Década dos 80. E eu achava que... Jogava nas pessoas, jogava tudo, o cara brincava, ia pegar a gente, mas eu não joguei nada, o cara não tinha nada. E eu achava que isso aí era ser farmacêutico, era brincar de jogo do diabo o dia inteiro. Nossa. E eu mas eu brincava muito de matar formiga, era assim, eu até achei que ia entrar nessa área de... mais biológica, assim. O cara fala que ele não pode ver pessoas sofrendo. Mas ele mata a formiguinha. Fala que eu gostava muito de matar formiga. Não, a gente não pode nem falar isso. Não, e eu comia tatu-bola quando era pequenininha, né? Eu sempre já falo. Eu comia tatu-bola.
Eu Interessante. comia tudo bom. Recheada, Quando era cara. pequenininha, fazia Não, mas ela uma está sob bolinha. tratamento já. Hoje, de repente, isso aí é uma, normal, né? normal. Todo mundo pode ver hora. Não, mas tem Todo gente que mundo come pode até ver. cabelo, né? Mas aí é uma doença. Vai, Come. mas pode falar, por Tem gente que favor. come de tudo, né? Eu só vou me afastar um pouquinho dela. Não tem nada cortante aqui. Tatu bola. Mais uma coisa, né, doutor? Vinagre no pé, cebola no pé. Tatu Eu falo- bola na boca. Tá na boca, é um claro. negócio. Não tem uma fitoterapia para ela. Pois é, né? Calmante, né? Não, meu negócio é taxa preta. Já não dá mais. Mas eu comecei, então, eu fazia farmácia sem saber o que era. E eu sempre fui muito competitivo, assim. Eu sempre fui aquele aluno que tinha que ser o melhor ter a melhor nota. Então eu acabei fazendo farmácia porque eu achava que eu tinha que ir tão bem quanto os meus colegas e fui fazendo sem saber o que era. Quando eu cheguei naquelas químicas orgânicas, né, química inorgânica, bioquímica, aí me apavorei. E fui aprendendo a gostar. Depois que, quando começa, eu acho interessante essa faculdade de farmácia, porque tu começa a ter uma outra noção, né? Que Sim. tudo é bioquímica, né? Tudo é uma ação química, né? Tudo são reações químicas, tudo né, da são gente? reação. Tudo. A gente é pura reação. Pode ser né? falar, de ser Exato. inspirado, tudo reação química. E aí eu acabei, quer saber isso que eu gosto e vou fazer. Uma coisa apaixonante. Só que é apaixonante. E eu já era, na faculdade, um caça-talentos me descobriu. E aí, na época, até meus colegas que me incentivavam a ser modelo, sabe? Eu dizia, não. O caça-talentos chegou a entrar na minha sala de aula, né? Eu me lembro que ele bateu, eu morri de vergonha. Eu sempre fui muito tímido. Hoje não tanto, mas na época eu era mega. Morria de vergonha de tudo. Eu lembro que ele bateu na porta, a professora dando aula na faculdade, e ele disse, com licença, professor, pois não. Eu poderia falar com aquele rapaz que está ali sentado? E aí e todo mundo, né, olhando que estranho, né? Um cara, Imagina, tá? né, Os olhares são exato, imagina uma turma de faculdade, né? Ninguém gozou, né? Imagina. E aí não ficou um silêncio, né? Aí ele disse, não, é que eu sou de uma agência de modelos e eu gostaria de convidar ele. E na época eu acabei... Assina, cara dura, assina o negócio. E aí os professores me incentivavam, sabe? Mas na não época. aconteceu isso comigo, André. Não. Mas eu acabei... Aí eu não fui, não quis ser modelo na época. Muito tempo depois eu acabei namorando uma menina que era bem conhecida, né? Foi... Miss, né, e tal. Nossa, qual que é o nome? E A gente gosta de fofoca. E ela... Não era Miss, era um concurso de garota verão, né? Que é o Miss lá do Sul, né? Verão encrenca que vai ter. E aí ela pegou e... Eu saí na contracapa do jornal da Zero Hora. E aí as agências queriam saber quem era aquele cara. E a minha mãe, na época... Minha mãe muito educada, né? Pegou e disse assim, você vai ligar para Zero Hora e você vai agradecer eles terem colocado a tua foto na contracapa, porque eles nunca tinham colocado um homem na contracapa. Olha. E eu assim, eu não vou ligar para agradecer por botar uma foto minha. Mãe assim, vai sim. Eu disse, eu não vou. Minha mãe é brava. Ela assim, você vai ligar. Gaúcha. Né? Aí eu liguei. Dá até para discutir com o pai, mas com mãe é impossível. Não dá. Não dá. É impossível. Aí eu liguei, né, para Zero Hora. Eu me lembro que eu fui com o Roger Leirina, que era até hoje ele trabalha na Zero Hora. Aí eu falei isso, Roger, eu sou o Jamar, vocês publicaram uma foto minha. Ele assim, rapaz, eu tô atrás de ti, não aguento mais, tanta gente ligando para cá, as agências estão ligando, querendo saber quem é você. Aí ele me deu disse assim, poxa, liga para essa, né? Na época ele me deu os dois melhores contatos, que era da Ford e da Elite, né? Que eram as duas grandes, né? Era, né? E aí eu liguei para Elite, que eu Eu achava também já mais tive chique. muito disso daqui, mas eu nunca fui. Não foi, doutor. Puxa. Mas devia ser Você é uma bactéria. é. Você é uma bactéria. Não, eu sou modelo de bactéria. Mas eu acabei com uma alface, então... Ó. Por isso que ele tá falando toda hora de alface, olhando pra minha cara. Mas aí então você topou? Você falou, qual que você procurou? Qual delas? Não, daí eu procurei Elite na época. Elite. E aí a Nádia, que foi a minha descobridora, né? Sim. Eu falei, eu falei, olha, elas, puxa, vem aqui. E foi tudo muito rápido, né? A Nádia que descobriu a Gisele Bündchen, é tudo a mesma agência. Né? Né? Só os top, né? Foi muito bacana. E aí foi uma coisa muito rápida, assim, entre eu entrar na agência e virar modelo, foi uma coisa assim... Isso que ano que foi?
Ah, não, daí essa pergunta a gente não se faz. Mas, digamos assim, a Gisele estava em início de carreira, tá? Ela tinha 15 anos. Olha. Mas a faculdade, você falou que entrou com 15 anos? Não, mas eu estava na faculdade ainda. Ah. E aí eu fui... Logo que eu entrei na elite, eu nunca tinha nem andado de avião, né? Não saí, eu era gaúcho nato, né? Aqueles que não saem dali. E aí eu já fui... para São Paulo. Eu lembro que eu cheguei aqui em São Paulo para fazer, na época era Morumbi Fashion, não era Fashion Week. E eu peguei vários desfiles e tal, e já fui chamado para uma agência de cara para ir para Paris. E isso era uma coisa muito difícil na época. Nossa, tua vida mudou totalmente. Foi muito rápido. E, assim, para homem era uma coisa muito difícil isso acontecer. Porque sempre o mercado de moda é um mercado que realmente valoriza a mulher. Né? O homem é pano de fundo. Né? Tanto a Gisele, a gente já gravou, mas eu gravei com a Gisele vivo, ela ganhou milhões, eu ganhei centavos. Né? É um absurdo assim, a diferença. E eu acabei indo para fora. Meu pai disse assim, só vai trabalhar com isso se você quer, é uma opção sua, mas você só vai depois que você acabar a faculdade. Aí eu acabei a faculdade com 23. De farmácia, né? Como farmacêutico. E aí eu fui depois para fora. Aí eu fui para Nova York, depois eu peguei todo o eixo, né? Não fui para Paris primeiro, porque eu tinha medo, porque eu não sabia falar francês. Até hoje eu não sei. Mas aí eu fui depois para Paris, Milão, fazer aquele eixo todo, sendo farmacêutico. E eu tinha, aliás, antes de eu ir para fora, eu tinha já uma farmácia de manipulação. Eu montei uma farmácia com 23 anos de idade em Porto Alegre. Ele é super os funcionários, né? Botar os funcionários. A gauchada tem esse, né? Assim, eu tinha muito medo assim de me iludir muito como modelo, sabe? Você estava com o pé no chão, né? Sempre fui muito... E eu disse, bom... Eu tinha uma sócia, que era minha colega de faculdade. Eu lembro que a gente montou uma farmácia com 10 mil reais, sabe? Tipo, hoje 10 mil tu não paga uma balança, né? E a gente fez um empréstimo, montamos a farmácia e a farmácia foi super bem. Assim. Você tem até hoje essa farmácia? Infelizmente, ela não aguentou. A pandemia. Não, essa farmácia do Sul fechou. Hoje eu tenho uma aqui em São Paulo, né? Que é a Anjo da Guarda, que já vai fazer 18 anos de farmácia. Que legal, bacana. Onde fica? Aqui no Jardins, na Joaquim, uma travessa da Joaquim Eugênio. E tem Instagram? Tem. Como é que é o Instagram dela? A farmácia é Farmácia Anjo da Guarda. Farmácia é Anjo da Guarda. Nome, né? Anjo da Guarda, né? E é uma farmácia, assim, com aquilo que eu acredito. Né? E o que você acredita? Fitoterapia, homeopatia. E eu entrei para esse caminho natural, não pela faculdade. A faculdade de farmácia te orienta a tu ser realmente na área química, né? A área de... não tem essa indicação tem. de alopatia? É alopático, né? Mas eu acabei conhecendo essa área de fitoterapia. A homeopatia eu conheci lá fora. Né? Eu já ouvia falar em homeopatia através de casa espírita, que eu via, né, minha avó tomava muito os glóbulozinhos, que são aquelas bolinhas de açúcar, né, como tu fala. E então minha avó buscava aquilo na casa espírita e eu tomava desde criança. Para mim, a homeopatia era aquilo, era uma ciência da energia, da substância, isso, né? Eu entendi assim, a homeopatia é uma ciência ligada ao espiritismo. Eu achava que tinha que ser espírita, era isso. E tanto que hoje tem ainda esse mito, né? E eu fui quando eu fui morar na França, a minha farmácia em Porto Alegre também era bem alopática. Eu era bem desse lado de alopatia, eu entrava num cosmético, mas ligado bem à parte mais química, né? E aí quando eu fui para a França, eu fui morar logo que eu cheguei, eu sou muito alérgico. E aí eu cheguei na casa da minha booker, né, que eu fiquei na casa dela até me arranjar um pouso, né, fixo, e ela tinha gato. E ela não era uma pessoa assim, digamos, muito higiênica, sabe? Eu fazia festa lá, né? Olha, Turbactéria, tu ia ter assunto lá. Assunto lá, né? Tu não tem noção do que acontecia naquele apartamento. Eu já entrei no apartamento já espirrando. Nossa. E eu lembro que eu cheguei às 2 horas da manhã e batia assim, tinha a Torre Eiffel ficava
a luz dava ainda no quarto, sabe? Tipo, era uma coisa assim, eu fiquei muito impressionado. E eu espirrando, outro dia eu já tinha trabalho, já tinha entrevista para fazer, e eu, meu Deus do céu, né? Eu espirrava muito, e eu sabia que o gato estava lá embaixo. Quando eu percebi, assim, na cama, a cama era um ninho de rato, assim, né? Porque era puro pelo de gato. Era um ninho de gato, na verdade. Nossa, que delícia! Porque o gato dormia ali em capaz. cima. E eu tive que dormir ali. E não era limpado. E eu tenho um nariz que eu só não virei perfumista por um detalhe. Porque eu tenho um nariz terrível. Eu sinto cheiro assim... É um cromatógrafo. Você não pegou Covid, tenso. né? Sim. Peguei. Ficou sem. Não, ainda bem. Isso, eu fiquei surdo, mas isso não. Me prejudicou a visão. E aí eu peguei... Eu me lembro que fui tentar... Você falou com ela, não dá para dar uma limpadinha, fui procurar um cobertor no armário e ela tinha um pouco de preguiça de levar a caixa de areia até... Porque lá não tem elevador, o apartamento era no quarto andar. E ela guardava a caixinha de areia... no armário. Você imagina ele chegando quarto. e falando assim: encontrei um cobertor. Eu falei: não é cobertor, é lençol, aqui é o pelo do gato que vira cobertor. Nossa, e agora Se a caixinha. fosse só o pelo, né? Era merda de gato dentro do armário. Tinha, você tá brincando, Sim, ela cara. guardava a caixa de areia. Ela Lembrança do cocô do gato? Não, o próprio, né? Não era Gato. lembrança só. E aí... Essa mulher não foi difícil. Esse tipo de E aí- problema aí. Começo de carreira, hein? Já pegou. Foi. E assim, eu fui parar no hospital, porque eu tive uma crise de rinite, sinusite, veio, né? Você deu sorte, com tudo. só essa crise de rinite. O resto é para ter um monte de coisa, Exato. E no hospital, eu acabei conhecendo um médico que falou para mim, olha, a gente pode entrar com corticoide, porque você tá alérgico, né? Com alergia. Não, vai. era Ou a urgente. gente pode... já pensou em... Eu falei, tu é modelo? Eu disse, sou. E eu era como diz lá no sul, um pau de tirar tripa, né? Ele viu na cara que eu era modelo e disse, olha, só que você vai inchar muito. E eu disse, não posso. Ele, então, vamos... Você já pensou em tomar homeopatia? E era um médico homeopata. E eu, assim... Ainda bem que você pegou um cara assim, essa cabeça, né? Acredita, né? Eu acho que foi destino. Então, e aí ele me prescreveu, nunca me esqueço, ele me prescreveu sinus e drastes Paris quadrifolia, que são duas homeopatias. Que Peraí, deixa eu anotar que a minha filha... Até hoje são as homeopatias assim, que eu uso para quase todos os casos assim, de Rinite. sinusite, sabe? Aí depois você me, por favor, porque minha filha é prelone na veia toda hora. Porque Não, pelo amor de Deus. E aí eu que já era um viciadinho, né, em descongestionante nasal, nunca mais precisei. E aquilo para mim foi uma surpresa. E eu disse, não, calma aí, né? O que acontece? Obviamente eu saí daquele apartamento, a Booker ficou de mal porque eu reclamei, né? Mas isso cada um. Mas Né? você é tão bagunçado que ela nem... Acho que passou um ano até ela saber que você não estava mais morando lá, né? Toda bagunça que Olha, estava aqui. não vou contar na hora assim tudo que... Mas assim, realmente assim, a questão higiênica deixou a desejar. E eu acabei mudando depois... Na verdade, você foi modelar, mas eu acho que lá você já começou a ter toda a sua base, né, de trabalho. Eu né? acho muito isso, sabe, André? Acho que tem coisas que são meio que também escritas, sabe? Quando que eu imaginar que em Paris eu ia conhecer a homeopatia, né? E assim, foi que me livrou, nunca mais tive problema de rinite, né? Nem sinusite, nem nada. E eu acabei, quando eu voltei pro Brasil, eu disse, não, quero fazer... Pregar o que você estava sentindo na pele, Sim. né? E aí eu comecei depois a fazer aqui no Brasil já após a homeopatia e me apaixonei. Uma pós, né, relativamente rápida, 2 anos. Como toda pós, não adianta só tu falar, às vezes como tu disse, poxa, tem tanta pós-graduação, não adianta ter tanta pós-graduação se tu não estuda, né? Porque a pós-graduação te dá o ponto para onde você tem que buscar, autorização, né? Exatamente, né? É. Tem pós-graduações que eu fiz que eu nem entreguei o trabalho de conclusão, porque eu falei, eu não tenho interesse em ficar com o diploma, eu quero conhecer, eu quero saber o que eu estou falando, né? E assim, foi um caminho... marco, né, na sua vida. E foi um caminho sem volta, porque eu comecei daí a trabalhar com homeopatia, caí de paraquedas. Quando eu voltei para São Paulo, eu quis saber como que era esse meio de manipulação aqui. Eu não conseguia mais me encaixar em Porto Alegre, então eu vim já direto para São Paulo.
E em São Paulo eu... Mas não perdeu tu, né? Oi? Não perdeu tu. Não. O tu? Ele tem um sotaque, né? Ele tem um sotaque. Quando eu falo do Sul, ainda aí volta mais, né? Não é guria, não é guria. E aí eu fiquei trabalhando numa farmácia aqui em São Paulo, que era tipo uma farmácia das mais conhecidas assim, nesse ramo de fitoterapia. E essa farmácia já fechou, inclusive, mas era uma farmácia muito antiga. E era uma farmácia muito conhecida na área. E eu caí de... Era aquela Aviadouro? Não. A Aviadouro ainda era... A Aviadouro foi base... Ela era base para essa, tá? Ah, tá. Que a Aviadouro acho que foi a primeira, né? Que teve em São Paulo. Tô achando que o Jamar é bem veinho, viu? Não, nós somos mais. Abafa casa, abafa casa. Corta, Brunão. Era Felipe de Lyon, o nome da farmácia. Felipe de Lyon. E aí... Mas o forte deles era justamente homeopatia e fitoterapia. E lá que eu conheci mais a fitoterapia. Qual a diferença de fitoterapia e homoterapia? E a homeopatia. Homeopatia. A fitoterapia é o estudo das plantas. Sim. Né? Então, por exemplo, eu estou tomando cápsula de ginkgo biloba, cápsula de centela asiática, o que for. Uma planta. Castanha da Índia. Castanha da Índia, né? E a homeopatia, você está tratando com a energia do medicamento, não necessariamente planta. A homeopatia pode ser feita de uma planta, pode ser feita de um mineral, pode ser feita de um nosódio. O nosódio é quando tu pega um elemento do teu próprio corpo. Por exemplo, a sinusite que a gente está falando. Eu poderia pegar a minha excreção, né, a minha própria excreção, e mandar manipular com o meu muco, com o meu muco nasal, uma homeopatia que a gente chama de... Como é minha, é um autonosódio. Hoje é uma técnica que quase não mais se prepara, mas é como se eu estivesse tomando uma vacina do meu próprio problema. Nossa, que interessante. Inclusive, se fazia... Eu não tenho mais visto isso, né? Até entrou, acho que está até proibido, mas já teve muito autonosódio para tratamento de HIV, né? Quando era uma coisa que não... Você tentava tudo, né? De tudo, né? Então, eu acho assim, uma ciência incrível, e o princípio da homeopatia é justamente... Ela funciona mais ou menos como um injetável, né? Uma vacina. Uma vacina. Você coloca uma dose uma dose infinitesimal, uma dose muito pequena, e essa dose, ela não pode ser tóxica, porque tu está colocando aquele próprio agente que... E vira veneno, né? Exatamente. Então, aquela dose mínima, ela produz um efeito energético no teu organismo de resposta. Uma resposta como se fosse uma coisa Exato. grande. Então, tu acaba desenvolvendo o teu próprio antígeno. Que legal. Não, você sabe que toda entrevista, e é engraçado, tem coisas que eu esqueço há anos, e aí vem uma pessoa e ativa essa memória. E eu fazia acupuntura, e a acupunturista trabalhava com fitoterápicos, que uma das dúvidas é saber se fitoterápico e homeopatia pode caminhar juntos, eles se completam. Pode. E aí eu falava assim, eu tô muito cansada, tô trabalhando. Ela falou, não, eu vou te indicar um fitoterápico, que eu não sei se é o seu caso, porque eu acho que era chinês, mas... Juro por Deus, doutor. Então, eu juro por Deus que nunca aconteceu isso. Eu tomei remédio pra caramba, fazia... Quando eu comecei a tomar, eu até arrotava a planta. Mas assim, em 2 semanas, eu virei outra pessoa. Eu dormia melhor. Eu tinha disposição. Aí, gente, eu passei anos depois descobrindo, eu nunca mais falei com essa acupunturista, eu falava, qual é esse fitoterápico que mudou a minha vida? Eu me sentia mais jovem. Não descobri. Mas você viu uma coisa aí, André, agora te deram, né? Viu como você mesmo não aprendeu com o teu problema? Porque eu falei, a gente podia tratar com ansiedade, né? Uma plantinha para ansiedade. O que você me disse? Não, comigo só... tarja preta.
Não, eu não tomo da jaqueta. É um preconceito. Tá vendo? Você, Tá vendo? Você acha que ele não tá ouvindo o que você tá falando, né? Ele pegou tudo, né? Não tá ouvindo. Tá vendo? Isso sabe como chama no marketing? Callback. Ele esperou lá no começo veio falar isso comigo, é callback. Que a Felipe Felipe, cadê você? Mas a secretária só para isso que escrevendo pra ele. Mas é justamente isso que as pessoas fazem, sabe? Tipo, tem um preconceito muito grande com planta, tem uma ideia errada. Tem uma ideia errada. Mas eu queria muito. As pessoas desconhecimento acham que... leva, né? Primeiro, as pessoas acreditam que a homeopatia é um tratamento que você só pode fazer se você é criança ou se você é para tratar machucado, né? Porque se usa muito a CH6 ou para ir no banheiro. Sabe o que eu já vi gente falando? Produto que funciona para prisão de ventre. E acham que a homeopatia é isso. Não, eu já vi gente falando que nossa, mas mudou muito a minha vida. Você faz tudo, não deu certo, não tem mais nada para fazer. Parte para homeopatia. Vou fazer homeopatia. Mas aí resolve, né? Exato. E isso como eu tinha te falado no início, né? As pessoas me procuram por esses dois motivos. Ou porque já fez de tudo? Se sente, né? Tipo, se restringe sem esperança. Médico, por falar tudo, ou então porque já tentou tudo, disse, não tem mais nada a perder, me passa essa plantinha aí, vamos ver o que você dá. Você falou que você estava almoçando, né? Tem uma moça que chegou para você, ela falou, escuta, eu estou com um furúnculo aqui. Mas isso é todo dia, né? Furúnculo. Esses tempos eu peguei metrô. Eu começo a contar, eu tenho que contar até o fim. Não, conta aí. Não, mas você resume. Você resume. Agora não queria contar isso. Mas, gente, assim, só para resumir. Nem vou falar esse caso, mas assim, eu acho que pelo fato de eu aparecer muito na TV, e eu tenho graças a Deus, assim, eu tenho seguidores que são pessoas muito fiéis, assim. E essa proximidade, acho que com a TV, você também, né, doutor Bactéria? Sabe como é que é? As pessoas se sentem mais próximas a ti. Já andou na Paulista com o doutor Roberto? Não, sabe como é que chama parado isso, só para tirar foto, é 40 anos no ar. Isso daqui chama parente virtual. Eu não sou assim, graças a Deus. Não, você é um parente virtual. Parente virtual é aquele cara que ele vai na tua casa. Você vai na tua casa, o cara se sente a liberdade de... Exato. E então, elas têm essa liberdade de falar o que, né, de mostrar. Então eu recebo fotos assim as mais variadas. Tem pessoas que me mandam foto do cocô matinal direto. Pode ser legal, né? De manhã assim, deixa eu ver. Acho que é uma foto legal aqui do almoço, ver o cocô dela. É tenso, sabe? E aí tu não sabe o que dizer, tu fica assim, poxa, obrigado. O que eu vou dizer? Você acha que é uma foto romântica, né? Uma foto romântica aqui. Mas eu vi várias matérias suas. Lembrando assim, né, que não é só para isso que me procuram, né? Tipo, eu trato muito hemorroida. Logo, eu recebo outras fotos também. Nossa. Tanto externo como interno, né? Nossa Aí tu tem que fingir naturalidade, né? Eu falo, gente, é melhor você procurar um médico, né? Um prócto seria mais indicado. É claro, acho que o que eu acho bacana, assim, da área da saúde, pelo menos eu sempre agi assim como profissional. Sempre tento dividir. Às vezes as pessoas tentam abraçar um mundo, né? E eu não sou assim. Eu acho que eu trabalho dentro daquilo que está no meu limite. Sim. Né? Eu sempre tento encaminhar para algum médico, ver um especialista daquilo ali, tipo, e vamos trabalhar em conjunto. O farmacêutico não é milagroso, mas nesse caso dessa fitoterapia que eu tomei, que era a chinesa, foi assim uma coisa muito legal. E eu passei realmente anos tentando achar. Ela mandou foto para você, viu? Tô pensando aqui. Né? Aqui nos meus arquivos. Depois eu quero uma consulta. Mas existe mesmo uma combinação? O seu é chinês. A fitoterapia são ervas com chineses ou francesas, brasileiras? Erva. Qual é a planta? Eu trabalho, por exemplo, Panax ginseng. Geralmente vem da Índia. Né? Vem da China, vem da Índia. Não importa. É uma combinação. É planta. Sempre que você for falar em planta, você está falando em fitoterapia. Se ela é de origem chinesa, trabalha numa fitoterapia chinesa. Né? As pessoas falam, eu uso medicina chinesa. Muitas plantas que se usa na China, que alguns médicos que trabalham com medicina chinesa prescrevem com nome chinês, quando eu começo a procurar, eu vejo que é uma planta brasileira. O chá é uma fitoterapia? O chá é uma fitoterapia. Não deixa de ser uma fitoterapia. Sim. Né? Assim,
Sempre eu posso fazer o tratamento, Você me perguntam assim, se eu posso sempre usar a fitoterapia ou se eu posso usar, quando eu uso um, quando eu uso o outro. Tanto faz. Né? Como até tu tinha colocado, André, tu falou, não vai interferir, tu falou homeopatia, isso, os dois juntos caminham juntos. Tu pode fazer homeopatia, fitoterapia e alopatia, não tem problema. Desde que um não interfira no outro. A homeopatia nunca interfere num tratamento alopático ou fitoterápico. Sim. Mas a fitoterapia pode sim alterar um tratamento alopático. Traduzindo, uma planta pode prejudicar ou exacerbar o efeito de um medicamento alopático, de um medicamento químico. Eu sei mas disso dentro de... Mas a homeopatia não, porque a homeopatia é energia. Então, muita gente fala assim, eu não vou tomar homeopatia porque eu já estou tomando medicamento controlado para depressão, ansiedade, né? Hoje que todo mundo toma, é raro quem não faz uso, né? Eu tomo para insônia. Isso todos os dias, tá? Todos os dias eu escuto. Outro dia, um amigo meu falou assim, rapaz, sabe que outro dia, ontem eu esqueci de tomar meu remédio para insônia, que eu dormi. Ô, ginkgo biloba. Onde será? Tu não come mais ginkgo biloba para memória, né? Mas eu sei muito bem isso, porque minha mãe toma um remédio que é uma imunoterapia, e na bula da imunoterapia, que custa caríssimo, tipo, muito caro mesmo, tá escrito que ela não pode tomar junto com erva de Santo Antônio. Qualquer e 2 ervas lá. Santo Antônio ou São João? São João, alguma coisa assim. Por quê? Porque uma festa junina. E aí tudo a minha mãe fala, nossa, porque eu tô tomando esse remédio pro problema dela de câncer. E ela fala, não posso, tem erva de não sei o que, tem erva. E eu falei, mãe, mas é planta. Não o hipérico perfurado. Planta, né? Põe um A samambaia. planta prejudica o remédio muito sério. Mas tem muita coisa assim que altera. As pessoas nem imaginam. Muitos medicamentos, por mais simples que sejam, pode aumentar o efeito do medicamento, né? Ou anular totalmente, né? Por exemplo, uma pessoa que faz uso de aspirina, né? O antiagregante plaquetário, né? Traduzindo, né? Para quem está ouvindo e não conhece. O que a aspirina faz? Ela afina o sangue, né? Ela inibe que as plaquetas se aglomerem. Então, tu afina o sangue. Aí você faz uso de um chazinho de ginkgo biloba, que trabalha a circulação. Tu vai aumentar a tua circulação, né? Aumenta a pressão, vamos dizer assim, tomando tu tá tomando já a tua aspirininha que teu médico mandou tomar todos os dias. Tua pressão vai na altura, capaz de ter um derrame. Uau. Ou castanha da Índia, né? Ou a castanha também faz a circulação, né? Tem vários que trabalham isso. Então, assim, cuidado. O que eu sempre oriento os meus pacientes toda planta, todo fitoterápico, ela tem N fitoquímicos. E esses N fitoquímicos são N medicamentos. Então, cada planta, ela tem, por exemplo, o ginkgo biloba. O ginkgo biloba, ele é rico em gingosídeos, né? Que são esses princípios, são flavonoides que tem essa ação que atua sobre a circulação, tá? Ele é um antioxidante e tal, mas é só isso que ela tem? Só o gingosídeo? Não, ela tem tem vários outros medicamentos. 800 mil. Sei lá tem vários alcaloides, tem vários outros fitoquímicos. Então, quando você está tomando uma erva, você está tomando uma infinidade de medicamento. Então, tem que cuidar. E hoje as pessoas pensam muito assim. É natural, então não faz mal. Exato. E pensa assim, se me prescrever se eu vou tomar um chá verde, né? Poxa, o chá verde, se eu tomar uma cápsula, é natural. Se eu tomar uma dose de 500 miligramas de extrato seco de chá verde por dia, eu vou ter um efeito emagrecedor X. Então, se eu tomar 6, e fazem isso é direto, né? Se os estudos dizem que eu li um estudo... Vou potencializar isso daí, diz, tomando né? 2 cápsulas de 500 miligramas ao dia durante um mês, eu tendo a perder 100 gramas... Poxa, então eu preciso perder 10 quilos, eu vou tomar 20 por dia. E isso é direto. Aí acontece aqueles casos, né? Poxa, a pessoa teve uma cirrose, teve um problema super sério, hepático,
maldito chá verde. Não é o chá verde, criatura. Foi a dosagem, você né? que está Mas o se pessoal matando. pensa essas coisas, né, cara? Exato. O pessoal pensa. Tem um amigo meu outro dia na casa dele, ele falou: você foi tomar sol? Eu falei: você tem que passar protetor 30, mas eu estou passando. Aí eu fui no banheiro da casa dele, tem um protetor 15. Eu falei: mas ela só tem 15, eu falei que eu passo 2 vezes. Vai explicar isso. Foi boa, não, vai explicar doutor. isso pro cidadão, cara. Não, porque ele acreditava mesmo que passa 15, mais 15, 30. Eu falei: passa a terceira, que é 45, né? Mas tem muito erro, assim, sabe? As E tem pessoas muitos não mitos, têm- né, na Nossa, sua... Muito. Que eu vejo muito. você como um alquimista, porque pelo que eu percebi, algumas matérias que eu queria até ver que mais, né, no ar, lá no Você Bonita, na TV Gazeta que pedem mais, mas assim, dentro de um fitoterápico, quantas ervas você pode administrar? Tem alguma... Um limite? Não, Não exige isso. Se eu quiser fazer uma prescrição, assim, farmacêutico não pode prescrever mais de um fitoterápico na mesma formulação, tá? São algumas regras, né, que eu não entendo A bem. ética, o setor de ética do Éticas, Conselho. né? Do Conselho Porque, assim, Regional de Farmácia. Até o próprio Conselho Sim. questiona, porque assim, eu não posso fazer uma prescrição com várias ervas, mas eu posso te prescrever todas elas separadas. Mas pode tomar junto? Se tu tiver problema... Exato. Ah. Eu não entendo. Tu não pode colocar na mesma formulação, mas eu posso te prescrever porque tem uma listagem... Várias receitas. Isso. Eu não entendo muito bem, mas assim, por que isso? Mas acontece, existem os nutracêuticos, tá? O que são nutracêuticos? Que é uma área que tende cada vez mais em voga, né? Os nutracêuticos são nutrientes que você não encontra tão facilmente na tua alimentação. Sim. Por exemplo, complementos alimentares. é um complemento, né? Mas não é um suplemento. Sim. Tá? Por exemplo, o colágeno é um tipo de nutracêutico. O silício orgânico, que está todo mundo hoje... Então, é um nossa. nutracêutico? É um nutracêutico. Colágeno é bom? Depende. É bom. É bom. Mas depende para quê? Né? O que é o colágeno? Só que dá um podcast inteiro, né? Sim. O colágeno, ele é uma estrutura... São vários, é uma proteína formada por uma estrutura de vários aminoácidos. Sim. Hoje, foi ontem, ontem me segurei. Eu tenho, às vezes quando eu estou meio alterado, meio ansioso demais, eu me meto nas conversas que começam a me irritar com as coisas que eu escuto, sabe? Sim. E aí eu escutei uma mulher falando que ela estava tomando colágeno, não adiantou nada aquela porcaria, que ela já estava tomando há 2 meses do meu lado, eu assim me segurando para não falar. E ela disse: eu estou tomando há 2 meses, olha aqui, não adiantou nada, também não adiantou nada. E a outra disse: não, mas para mim foi tão bom, assim, nossa, um horror. Aí eu, criatura de Deus, não é assim que Minha funciona, santa, minha mulher. santa. Minha santa, né? A minha criatura, né? E ela, por quê? Quando você toma um colágeno, assim como qualquer outro medicamento, até ele chegar lá no seu trato digestório, no trato digestório, até chegar lá no seu intestino, ele vai sofrer várias alterações. Ele vai ser quebrado. Então, assim, o que é, vamos supor, é um joguinho de Lego, né? A estrutura do colágeno é um Lego. E aí, quando você, com várias lisina, prolina, enfim, são vários aminoácidos, quando você ingeriu, ela vai se quebrar. Só que, o que a pessoa pensa? Eu tomei o colágeno, eu quero que fique bonita minha unha, meu cabelo, minha pele. Quer dizer, o colágeno que ela tomou já está indo direto para a unha. E não existe essa inteligência. Por quê? Porque assim, o corpo vai usar aquilo, é alimento para o teu organismo, para as suas células. As suas células assim, give me, please, né? Me dá isso aí, eu quero comer. Ela está precisando, eu quero os aminoácidos. Essa do colágeno eu vou usar só para colágeno. Exato. Então, assim, onde que o corpo mais precisa de aminoácido? Primeiro, o que precisa primeiro de alimentação? O que tu acha no teu corpo, André, que primeiro precisa se nutrir? A pele. Não, você está falando do organismo? Não é o que tu gostaria. E o pior é que eu tomo colágeno. É que é o maior, né? O pior não, que bom que tu toma. Eu tomo aquele... Não sei se pode falar marca aqui, mas é 2 gramas todo dia e não sei o quê. Depois a gente faz uma prescrição direita pra ti. Chama Verisol. Não, mas ele é um bom. Ele não é um colágeno, tá? Não é. Tá, quer dizer... Eu tô tomando Não, deixa eu refazer. Ele é um...
Ele é um Ai, meu Deus, eu tô ferrada, por isso. Futuro bom. Por isso que eu tô vivendo, eu falo, gente, cada dia mais. Eu vou até ter minhas bacterias de perder você Olha, aqui. doutor, eu sou uma bola. Não é um colágeno, eu falo, eu tô tomando mega colágeno. Não, ele é, tá? Mas assim, deixa eu explicar melhor, refazer. Ele é um colágeno do tipo peptídeo. Ele não é o colágeno que tu tá acostumado, as pessoas falam, eu tomo colágeno. Tem colágeno pó. Isso é colágeno, colágeno pó. Aí depois existem os colágenos hidrolisados, que é um colágeno sem água. Ele passou por um processo de hidrólise. Depois existem os peptídeos, que são micropartículas de colágeno. Por que esse é melhor do que o colágeno? Depende, o que tu quer. Porque o peptídeo de colágeno, ele consegue a estrutura dele, traduzindo, tá? De uma maneira ficar mais fácil para as pessoas, assim, a estrutura dele vai conseguir se encaixar de maneira mais fácil na tua pele. Entendeu? É como se fosse aquele quebra-cabeça, ele vai ter um que é o peptídeo, né? Peptídeo. Peptídeo. E assim, não é da Pepsi. E assim... Eu vou falar coquicídio. Então eu tô no caminho. Eu tô no caminho, né? E assim, quando você faz o uso do colágeno comum, como eu estava dizendo, né? Tu vai quebrar esses vários aminoácidos. Primeira parte do corpo... Você vai absorver o aminoácido, né? O aminoácido. Sempre é o aminoácido, isso. Tá? Não tem como começar a absorver o colágeno. Colágeno não existe inteiro. assim, ó, tu tomar um colágeno inteiro, esse colágeno inteiro, as pessoas acham isso, tu tomou o colágeno, aquilo virou colágeno, vem aqui bem para esse bigode chinês. Não existe. Até no rosto, né? Entendeu? Sim. Então, o que acontece? Quando você quebra essa estrutura de aminoácidos, essa proteína cadeia, inteira, quebrou essa cadeia, a primeira coisa que o corpo vai fazer é ver onde está precisando de mais. E geralmente, onde mais precisa é o sangue. É o sistema hematopoético. Então, assim... Por isso o meu tá indo pro sangue. E aí, o sangue... Não, ele vai. Mas, assim, o sangue se nutre. Depois, onde é que precisa mais? Olha, a gente está precisando de colágeno para as articulações. Então, assim, é onde uma distribuição encaixa, tem uma distribuição. Inteligente. E o corpo, a pele, é a última coisa que o corpo... Olha, que ignorância da minha parte. Eu achava que era... É que você olhou ao contrário. Não, mas doutor, aperta aqui. Eu não, eu sou uma gordinha durinha. Eu sou uma gordinha durinha. Mas, assim, não é porque você... Não é, então, assim, o colágeno não funciona, o colágeno mais barato. Mas eu acho que funciona. Não é isso, caramba. ele funciona. Só que você vai ter que tomar uma quantidade muito grande até ele começar realmente a fazer efeito. Eu não pago barato. Né? Até sobrar para a pele, quanto que tu vai ter? Tipo, poxa, o corpo vai dizer, criatura... Não tem nada para fazer, vou dar para a pele dela. Pega um pouquinho esse cabelo aí. Para que tu tá preocupado com o cabelo, tá preocupado com o teu filho? Quem está preocupado é você, né? É a pessoa que está preocupada. Exato. Agora, o silício orgânico é realmente a pílula da beleza? Olha, você perguntou para a pessoa que praticamente trouxe ele para o Brasil, né? Eu sou fã desse produto. Eu sou... as pessoas acham, né? Todo mundo... Eu comecei a tomar, meu cabelo nunca crescia, que agora eu doei. Né? A gente cortou para doar. Mas eu tinha um cabelo aqui. Eu juro, eu passei a vida inteira que o meu cabelo cortava um dedinho, demorava 1 ano. Eu comecei a tomar silício orgânico. Com o cabeludo. Eu fiquei aqui. Qual é a função do silício? O silício é assim, ó, também tem muita prática, muita sacanagem no mercado, né? Existe o silício orgânico e existe o silício quelato, tá? Tu deve ter tomado realmente o orgânico, mas assim, o quelato é um sal, o sal quelato, né? E o silício, ele precisa estar no nosso organismo para completar essas pontes de sustentação da pele. Então, não basta só tu tomar colágeno se você não faz uso de vitamina C, tá? O colágeno, a formação do colágeno, tu vai tomar, olha como que funciona. Tu vai tomar a cápsula de colágeno, seja Verisol, seja o que for. Você tomou essa cápsula de colágeno, ela vai quebrar, vai liberar até formar esses peptídeos, e aí tu vai precisar da vitamina C para ajudar nessa reação. Aí a criatura não toma um suco de laranja, não faz nada. Colágeno do inferno que não funciona. Ela precisa de cobre, tá? Ela precisa de cobre, ela precisa... até o magnésio está nessa função. Então, assim, é uma cascata que funciona.
Então, a gente precisa... Tomando sol, isso daqui... O doutor Roberto adora também, né? Dessas coisas, né, doutor? Eu gosto. Mas o Roberto tem uma pele ótima, né? E ele fio, se cuida. É Photoshop. É Photoshop. Na minha frente aqui, olha que eu falo. Não, ele se cuida. O doutor Roberto, ele se cuida há muitos anos, né? Isso que é legal. É o cabelo, é a pele. Isso que eu acho muito bacana, essa coisa da beleza, vaidade. Mas se você não se cuidar, quem vai cuidar de você? É que eu falo, né? Eu até tava... As pessoas ficam muito na dúvida, né? Tipo, Jamar, tu fala tanto e tal. Mas qual que é a tua idade? Eu nunca revelo, né? Tanto que é a minha... é o silício orgânico. E aí todo mundo... Pô, você já fez plástica? Eu nunca fiz... um caminhão. Então, não, ele então você se nutre todos os dias e a tua saúde vem da nutrição dessas, né? Dos... Eu quero saber o segredo. Bom, vamos... Quanto você toma de silício orgânico? Ele está falando qual a função do silício orgânico. Quanto você toma de silício orgânico? Qual a função do silício? Tá, a função do silício orgânico é assim, ó. Ele precisa... Uma pequena aulinha que vocês vão entender. Tá. O corpo... Só uma coisinha antes. De onde vem? Então, a gente já nasce com silício. Já nasce com silício. Tá? A gente já tem naturalmente silício. O silício, ele... Quando a gente fala assim, essa criança que nasceu, não bate nessa criança na moleira. Não bate na moleira, que é a moleirinha dela, não fechou a moleira, né? Eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, quem é meu seguidor já dá de novo esse papo. Mas assim, ó. Tu tem lá a tua moleira, né? A criança é molinha. Por quê? Porque a criança é toda silicada. Ela é toda feita de silício. Então, a partir do momento que você começa a tomar o leite materno, esse silício capta, ele é um carreador, ele ajuda a captação desse cálcio, ele é um dos carreadores, ele ajuda a pegar esse cálcio e carrear esse cálcio que vem através do leite para dentro dos ossos. Então, a criança começa a calcificar. Então, o silício já começa aí, uma das funções dele. A criança tem que nascer silicada para conseguir sair do útero, para ter essa flexibilidade. Então, uma das funções do silício é justamente a flexibilidade. Então, a gente nasce mole, silicado e morre duro. Por quê? Porque tu nasce silicado e morre calcificado. Tu nasce cheio de silício e com o tempo tu vai perdendo esse silício naturalmente do teu organismo. Cara, eu vou comprar um caminhão de silício hoje. Por isso que as crianças pegam a perna, colocam lá na cabeça, porque ela tá super silicada. Ela é silicada. E aí então, você vai perdendo esse silício ao longo da vida e aí o cálcio começa a ficar solto no organismo. E onde que esse cálcio se deposita? Nas articulações, ele se deposita nas tuas artérias, nas tuas veias. Cara. E aí você tem problemas de arteriosclerose. Então, quando as pessoas falam em tomar silício orgânico, todo mundo toma, como a nossa querida aqui falou, né, a Andréa falou, para o meu cabelo. E o cabelo, para mim, é o que menos importa. Você está cuidando das tuas articulações, está cuidando toda a tua questão circulatória, porque tu está fazendo com que que tu não tenha depósito de cálcio nas tuas articulações. Você acaba roubando o cabelo, mas a função... O cabelo é um plus. Olha. Você teve essa inteligência de tomar esse produto, eu vou te dar um plus, vamos crescer esse cabelinho. É assim que funciona. Então, assim, tá, Jamar, mas então tu está querendo me vender produto, né, que tem as cápsulas de silício. Não. Você pode conseguir esse silício na alimentação? Pode. Onde é que tem o silício? Tem na cavalinha, tem na aveia. Tanto tem olha só que interessante. Os desenhos, né, sempre falam sempre quando aparecia, né, agora entrega a idade, né, na época do pica-pau maluco que tinha. Pica-pau da passa aí. Não, mas o maluco não. O meu o maluco é antigo. É hard, E tinha sempre as bruxas que apareciam, né? E sempre a bruxa comia mingau. Por que a bruxa sempre está tomando mingau? Tem sempre essa representação dela tomar uma tigelinha de mingau. Por quê? Porque o que as bruxas buscam? A juventude. E a aveia é rica em silício. Então, farelo, né? Farelo de aveia. A aveia. Tá, então ela é rica em silício. Então devia ser a nova, né? Não a velha. Mas quanto que você tem que comer para conseguir uma quantidade assim, tipo
uma dosagem ok de silício é em torno de 200 miligramas no mínimo por dia. Nossa, eu tô tomando... E 200 miligramas, você precisa, comer aí pelo menos 3 quilos de silício. Olha lá. Depende a marca, né? Depende de aveia, silício. De aveia, né? Pô, não vai comer, não vai muita então tu não vai coisa. virar um cavalo, né? Comer, imagina, e aí tu fica desse tamanho de comer aveia. Mas eu tô gordo, mas eu tô com a pele boa. Mas tô com o cabelo bonito. Não, e eu vou contar uma coisa. Quando eu fui fazer a manipulação há um ano e meio do silício orgânico com Reverastrol, lá, acho que é isso, o mais pantenol, mais algumas coisas. Aí falaram assim, não adianta você só pôr o colágeno se você não nutre e você tem que nutrir. Fazer a cascata. Fazer essa cascata. Aí... O primeiro laboratório, e é um alerta para as pessoas, falou assim para mim, esse silício orgânico, ele é da Alemanha, ou fora do Brasil, esqueci o país. Só que tem um selinho, que é o selinho original, porque é muito caro, não é barato, é uma coisa barata, para você tomar todo mês. Aí, só que eu não vou poder pôr o selinho, porque aqui não tem esse selinho. Aí eu já fiquei meio assim. Falei, será tu falou que tinha que ter e já tá dizendo que não. Aí eu fiquei com isso, tomei 3 meses, 4 meses, senti um pouco, mas aí eu falei, eu vou aumentar a dose. Tava 100, aumentou. Cada vez que você aumenta a dose, aumenta muito mais o valor. E aí falaram assim, as atrizes de Hollywood tomam 1000 miligramas de silício, aquela Kim Kardashian, sei lá, essas coisas. Nossa, eu vou ficar igual. Quem te falou isso? É coisa de... Ela acredita em tudo. Aí eu falei, nossa, eu vou tomar 1000. Isso aí é uma entrevista minha. Mas então, alguém me falou que alguém falou, eu falei assim, gente, eu vou tomar 1000, né, pra ver se é melhor. Aí só que eu fiquei com isso, aí eu fui em outro laboratório, muito confiável, e aí eu fiz de novo a fórmula, foi um pouco mais caro, e cada pote que vem tudo certinho, eu tomo 300 miligramas de silício orgânico, que tem um nome que chama Ex-Nutrimen. O Ex-Nutrimen. Ex-Nutrimen, mais toda aquela forma, que é uma bomba. E aí sim veio com selinho. É que assim, ó. O que aconteceu? Tem que ficar com selinho ou não tem que ficar com selinho? Na próxima agora tu vai comprar na minha farmácia, né? Já vou comprar agora. Dá o endereço pra gente depois. E assim, o silício tem várias marcas no mercado, tá? A gente pode citar aqui nomes? Pode, eu falei agora, né? Então, tem o Ex-Nutriment, foi o primeiro que entrou no mercado, tá? Ele é distribuído aqui pela Biotech e, como ele te falou, não é da Alemanha, né? A fábrica desse silício orgânico, ela fica em Mônaco. Então, tu imagina o preço, né? Hoje, ele é muito mais barato. Olha só, quando eu comecei a vender essas cápsulas de Ex-Nutriment, que é um dos silícios... Tem vários... Tem o Nutricolin, tem o Ex-Nutriment, tem o Silício Max. Cada um é de uma distribuidora que importa de fora. Mas tem a mesma função. Todos eles são com silício orgânico. Sim. A diferença é que esses silícios, cada um é estabilizado de uma forma diferente. Por exemplo, o Nutricolin, ele é estabilizado em colina. Então, tu usa... Tem o silício... Porque assim, se eu colocar... Quimicamente falando, tá? Sim. Se tu colocar numa cápsula só o silício orgânico, não vai ser quase nada. Tu vai tomar uma cápsulazinha. Então ele tem que ter um volume ali. Então para estabilizar aquela molécula. Então para estabilizar aquela molécula, o Nutricolin usa colina. Já o Ex-Nutriment, ele é estabilizado em colágeno, que é o mais antigo. E tem o Silício Max, eu não sei não sei agora qual que eles usam. Mas assim, vocês nem falam, tá? Isso eu estou abrindo aqui. Que as pessoas acham assim, mas é só o silício. Não, é no que ele é estabilizado. Qual é melhor? Sempre me perguntam, as pessoas acham a questão o mais caro. Não, gente, isso é silício. Tem gente que fala, poxa, eu usei no Nutricolin, não deu efeito, usei Ex-Nutriment e deu, ou usei Ex-Nutriment e não deu efeito, também Nutricolin. Isso é muito relativo. O que importa é que tem o silício orgânico. Tá? Por que essa questão dos selinhos? Porque quando lançou, tu imagina, a primeira fábrica, essa fábrica que vendia era em Mônaco. Na época... Devia ser uns 5.000. A gente era por aí. Devia ser, né? 30 doses custava assim em torno de 2.000, 3.000 reais, um potinho, né, para um mês de tratamento, tomando uma cápsula ao dia. E eu vendia isso muito.
E tu vê como que é, né? O Brasil começou a importar muito. E eu me lembro que eu fiz essa matéria para uma revista, e foi até a matéria de capa. Saiu que a Madonna tomava. Pô, o que a Madonna toma, né? Isso aí foi que saiu lá fora, todo mundo falando. Diz que a Beyoncé toma. Eu não tenho certeza se a Beyoncé toma, mas sei que várias tomam. Uma dosagem até bem alta, mais do que 200 miligramas. Pode tomar mais? Pode, só você ter dinheiro, né? Eu tô tomando 300. Tá bem. Tá eu quase engulo a minha farmácia, né? Porque eu, se deixar, eu tomo 10 gramas por dia, né? Eu tomo de sachê. É um produto maravilhoso. Mas é aquilo, não adianta tomar só ele. Aí a criatura fica tomando silício com Coca-Cola, pelo amor de Deus. Né? Fica tomando refrigerante, fica comendo farináceos, né? Isso é plástico, viu? É plástico. É só para enfeite. É uma das coisas que eu não como. É difícil. Não, eu sei. Então, é uma, assim, tu tem que pensar em toda... Você viu? Mas, doutor, o silício orgânico realmente é muito bom. Assim, eu nunca tinha percebido. Alguma coisa que eu percebi foi pro cabelo, mas eu tomei por causa da idade, né? Mas... 48 anos, eu não tinha feito nada ainda na pele, então eu preciso fazer. Então eu falei assim, eu vou começar a nutrir por dentro e agora tentando me emagrecer. Mas tu sabe que, assim, ó, as pessoas muito tratam essa questão de pele, pensam que é a solução, né? Tipo, claro, tu vai tomar um silício orgânico, tu vai tomar um colágeno hidrolisado, um peptídeo colágeno, é maravilhoso, Só que não adianta você fazer esse tipo de tratamento se o teu intestino não funciona bem. Se você tem uma microbiota, tá aqui o doutor Bactéria, né? Para deixar isso bem, eu falo assim, ó, não existe... Eu não atendo um único paciente que queira tratar pele. Eu falo, tu quer se tratar comigo? Você quer? Vai? Então faz direito. Tem dinheiro? Tem dinheiro? Tem dinheiro. Não, fala assim, você quer se tratar? Então, porque a pessoa não faz essa conexão. Ela diz, o Jamar tá me dando cápsula de probiótico, mas eu faço cocô todo dia. E as pessoas acham que probiótico é isso, é fazer cocô. E não é. Se você não tem uma flora, uma microbiota saudável, tu não vai absorver nutriente. Então, tu não absorve nutriente, tu não vai pra pele. Ou tu só libera toxina. E a tua pele vai responder e não emagrece também, né? Tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, eu penso assim... E ainda tem essa barreira. Hoje é raro o dermato que trata... vamos falar... Vamos meter pau mesmo aqui? Não tô nem aí. Fique à vontade. O que eu vejo muito assim, né? O que eu vejo muitas Olha criaturas... Sim. Larga o verbo, né? Isso. Eu não como isso aqui mesmo, vou falar. Deixa eu até comer, então eu vou fazer só um parênteses. Vou fazer um parênteses, assim, doutor, rapidinho, Jamal. Você viu como tudo se convenceu ela? Eu vou comer, porque eu tomo o Ex-Nutriment. Eu acho que ela pensou assim, o que ele não come? Pra eu vou comer um desse sobrar aqui. Mais pra levar pra casa. Eu vou comer um, mas eu queria agradecer a Bela Paulista, viu, Bruno? A Bela Paulista é assim, um dos podcasts, você pode ir em vários, mas aqui é top. A gente tem a Bela Paulista, que é nosso parceiro, que eu amo, fico esperando de sexta-feira pra ver assim. Obrigada, Bela Paulista. Ó, você vai receber a nossa canequinha, que tá sendo super disputada, da Rec Brindes. E a gente tem, ó... Falando em de beleza, com seus cabelos, não vai me dar o squeeze com minha foto. Um shampoo, olha só, aqui a gente legal, é tanta coisa. Isso aqui é um patrocinador nosso que eu costumo falar o seguinte, que fala assim, indústria para favela, né? Mas por que é para favela? Que tem todo um histórico disso, né? Que é um produto que faz uma qualidade excelente e ele é como se fosse uma ONG dele mesmo, né? Que ele pôs na cabeça o seguinte, por que o pessoal que mora em comunidade teria que ter um produto de qualidade não boa? Então ele tem uma linha de produtos excelente, então ele fez essa linha para ser vendido em comunidades. E pôs indústria para favela, que é uma indústria com qualidade para favela. Então esse nome é dizendo que é um produto com qualidade. E esse shampoo é excelente, inclusive eu uso. Nossa, é muito legal, é nosso parceiro. E o estúdio, que foi realizou nosso desejo mesmo de fazer, né? Eu já sou assessora há 10 anos do Dr. Roberto, e a gente falou, puxa, vamos fazer um back-papo, um backcast, e aqui agora é Studio for Talk.
For Talking? Agradeço nossos parceiros. Muito obrigada, viu? Isso. E acho que eu vou ter que botar ali disso doce, vou ter que estar o sílico também aqui. Como eu tomei muito sílico orgânico, vou comer um doce. Vou ter que pôr um potinho de sílico orgânico para pôr em cima do sílico. Fazer uma pulverizada. Sim. Mas eu como até farinha branca, mas é muito raro. Faz mal? Muito. E o que faz mal? Gente, olha, são tanto problema, mas assim, é o veneno, né? A farinha branca, ela vira fonte de carboidrato. Que essa tá amarelinha. Quando não é hidrogênio. Essa tá amarelinha, não tá branca. Tá? Isso. Você tem que vir pelo menos umas 3 vezes aqui. Né, do produto, assim, não vou falar mal do patrocinador, mas assim... Não, é maravilhoso, a farinha branca, ela... Muito simples, tá? Eu falo, tu comeu, tu mastigou, o que ela vira? Uma cola. Você está bloqueando todo o teu trato digestivo com essa cola. Né? Tu não tem nutriente porque ela já foi limpa, ela é branca porque ela foi retirado todos os nutrientes, todos os sais minerais. Tu não está te alimentando. Né? Você está só colocando uma fonte energética de baixa qualidade no teu organismo. Então, assim, eu como farinha, como integral. Na Bela Paulista tem integral que eu sei. Tem. Que eu como lá muito o integral deles com integral. Então, quando você faz o excesso de farinha branca, você, entrando mais profundamente, tá? A farinha branca, ela tem um tamanho de partícula que depois que tu mastiga, assim como o amendoim, assim como quase toda o glúten em si, tá? O glúten tem uma partícula que é superior a 140 mil Daltons de tamanho. Então, quando ela entra no teu intestino, assim que entra na tua... Você tem as tuas junções, que é o tight junction, que são as junções do nosso intestino, das nossas células intestinais. Então, assim, aqui está a comida e aqui está o teu intestino. Então, a comida bate aqui em cima. Aqui tu tem um filme de proteção de bactérias, as tuas bactérias intestinais, e aqui tu tem as tuas células, né, as tuas células do teu intestino. Sim. E elas são coladinhas, fazem exatamente assim. Se chama tight junction, é uma junção apertada, tight, né? E aí, a farinha branca, ela consegue irritar essa tight junction e ela vai fazendo isso a tua parede intestinal. E aí o que acontece? O glúten consegue entrar. Por isso que as pessoas que são tolerantes a glúten, porque entra o glúten na corrente sanguínea, entra no teu intestino e ela consegue ter essa absorção na tua corrente sistêmica. Então, assim, Jamar, é proibido? Então não é proibido, mas todo o excesso, a criatura que só come farinha branca todos os dias... Tá inflamando o organismo, tá receptivo para doença. É super inflamatório. Eu sou uma pessoa inflamatória e eu tô no processo de cura para... Então você tem que... Eu vou me inflamar um pouquinho porque eu amo. Não, mas faz parte. O corpo da gente tem como, né? Mas se toda hora... Aí assim, ó, com a idade... Quer dizer, nada em excesso faz bem, nada, mas com a idade, naturalmente, essas tuas vilosidades intestinais já começam a se separar. Sim. Então, imagina só, tu já não come bem. Aí, tu já tem as tuas bactérias de proteção que formam esse filme protetor, já não estão ali. Uma coisa que eu reparei, não sei se é isso aqui, que eu vou fazer 68 anos, né? E quando eu como, não acontecia isso, mas como eu como pizza à noite, nossa, ataca refluxo, ataca negócio, eu não durmo. Tem que acordar e toma aquelas coisas alcalinas que você falou que é ruim. Né? E assim, o que as criaturas fazem, né? Tu tem esse problema, tu tá com um problema de refluxo, a primeira coisa que fazem, e refluxo por causa da má alimentação, é fazer uso de omeprazol, ou dos prazóis em si, lanzoprazol, outros prazóis. De manhã e à noite. De manhã à noite. E quando você faz esse uso dessa bomba de prótons, que eles são uma bomba de prótons, tá? Você acaba com todas as suas bactérias saudáveis. Nossa. Então, assim, você tá acabando com as suas bactérias, aí olha só, aí tu fica inflamado, tu fica inchado, tu pode ver que tem, quanto
Por que a pessoa de mais idade fica cada vez mais difícil comer branco, né, farinha e tal? Porque naturalmente essas ligações já não estão tão boas. Então, ela tem uma penetração... olha, a pessoa de idade é complicado, porque... Olha só, gente. Viu, porque... melhor idade. Tá mal, melhor idade. Corpo, gente. Porque melhor idade. olha só o pepino. Eu fico irritando. Melhor idade. O senhor falou do doce? Olha só o pepino. Ela quer os doces todos pra ela. Você... Come. Você já não tá... Você mastiga... A pessoa já não tem lá os dentes muito bons. A pessoa de idade. Aí, agora você vai vai ser o acabar. caso. Não, vou acabar. Gente. Não, mas não vou, que eu também tô nesse caminho, né? Tá todo mundo. Mas eu quero salientar isso porque o quanto é importante ter uma alimentação de qualidade. Sim. Porque assim, a pessoa com mais idade, ela já tem essa debilidade, né, por causa da cárie dentária. Aí ela já tem uma diminuição da formação salivar. Ou seja, todas as enzimas, a papila gustativa ali, todas as papilas já não liberam tantas enzimas para fazer essa primeira quebra de moléculas, né? Porque os dentes quebram o alimento, depois você com a saliva entra todos esses vamos dizer assim, tu vai formar esse bolo alimentar que ele tem que ter essa ação da saliva para regular o pH, tudo isso. Então o idoso já não tem isso, tanto que ele tem a boca seca. Então tu já não preparou o bolo, tu tá entrando a comida meio seca. Jamais então tem que tomar um copo d'água, mas não é isso. Estou falando que o teu muco que tu tem que formar, tu já não forma tão bem. Aí ele vai entrar no trato digestório, tu já tá ali com uma função, tá tudo já gasto. Quando chegou lá no teu estômago, tu não tem mais aquela formação de ácidos, não é normal, é muito baixa. Sim. Então, tu não tem lá tuas proteases, não está equilibrado, né? Então, você não digeriu bem aquele alimento. Então, está entrando uma partícula desse tamanho. Aí você entrou com uma partícula desse tamanho de farinha branca ainda, que é uma bomba. Chegou lá no intestino, que já não tem mais bactéria, porque ele teve uma alimentação ruim a vida inteira. Não tem filme de proteção, né? Já está assim, ó, já está as velocidades do intestino, já está tudo aberto. Chegou aquele glúten lá, pum, já entrou direto à circulação. Aí o velhinho tá com dor de cabeça, aí tem dor de barriga, aí ele tem problema de inflamação, as articulações. Aí vive articulação inflamada, vive se coçando, cheio de urticária. Tudo isso é resposta E aí ainda toma um anti-inflamatório para melhorar, né? Então, assim, tá tudo errado. Então, a gente começa todo o tratamento, falam, né, que o... Vou ter que ir embora. Não, Jamar, deixa eu falar uma coisa. Começa pelo intestino. Sim. Eu tenho, assim, pelo menos umas 40 perguntas. Não, 40 perguntas. Eu tenho uns 80. Para falar, por exemplo, do ex-Nutriment, do silício, porque eu parei, porque eu vi a circulação piorar. Tenho refluxo. Felipe, a gente vai precisar fazer umas 20 vezes, porque a gente está quase o dobro da hora de todas as nossas entrevistas. Foi 5 minutos só? Não, então, Jamar, eu realmente tô tão encantada, eu tenho tantas perguntas, que eu queria fazer uma série, segundo ato com o Jamar, porque, né? Jamar 2, o retorno. O retorno, depois vocês deixem suas dúvidas aí, porque assim... Duplicou quase o nosso horário das entrevistas. A gente não é engessado, mas a gente, né? Claro. Então, doutor, vamos convidá-lo? Você pode vir? Assuma esse compromisso. Sim. Tá, inclusive, você traga os seus produtos para mostrar para o pessoal. Fazer aí a Andréia tomar os meus, né? Isso, fazer a função. Tá, vai ser ótimo, tá? Muito então podemos legal. contar. Então, muito obrigado pelo... Ai, gente, muito legal. Nossa, eu tô encantada aí. Você vai ganhar outra canequinha. Uma canequinha por vez. Sabe o que eu queria muito que você deixasse suas redes sociais. Eu sei que você tá na TV
Nossa, você já é super famoso, assim. Não. E não é famoso é o Dr. Bactéria. famoso, Nada, assim, de um jeito legal, porque você ajuda as pessoas te encontram lá na TV Gazeta. Um beijo lá pro pessoal, né? Carol Minhoto, a Regina também, a Paulinha. Nossa, Paulinha, que legal. Mas, assim, eu queria muito que você falasse suas redes sociais. Jamar só tem eu, né? Jamar Tejada, mas tá como Tejarde, que é o meu apelido. Eu tenho também um blog que é o tejardeando.com.br, que eu nem sei se está no ar ainda, porque faz tanto tempo que eu não estou atualizando. Mas pelo Instagram já tem muito assunto. Quando você voltar, você vai falar sobre refluxo, sobre as receitas, sobre a sua farmácia, sobre dicas, produtos. E tem muita coisa legal. Falar, sabe, eu acho que um assunto assim que é o praxe. Não, né? solta o assunto. Falar sobre envelhecimento. Envelhecimento que engloba tudo, entendeu? E com qualidade, né? Como eu tomo algumas coisas, eu não sabia que tinha que tomar as outras coisas. Eu não tomava vitamina C, né? Então, olha, tá convidado. Muito obrigada, gratidão. Eu espero ter esclarecido, né? Tem enrolado, que eu falo pra caramba, né? Geminiano aqui, deu pra perceber que você... Não é que não tem nada proibido, desde que você faça com consciência e sem exageros. Exatamente. Né? O bom senso. Né? Bom senso. É o que mais precisa hoje, né? Uma dose nem homeopática, precisa uma dose alopática de bom senso, que as pessoas não estão tomando hoje em dia, né? Gratidão. Então venha aí a gente, segundo ato com o Jamar. E não perca, tá, gente? O número 2 é o retorno de Jamar. E como encontra o Dr. Bactéria? Arroba DR Bactéria Oficial. E eu quero convidar todo mundo, que a gente está fazendo uma campanha, @Bacpapo no Instagram. Isso. Obrigada, Felipe. Olha lá o Filipão que nos ajudou, que trouxe aqui. E, gente, não perca, segundo ato. Um beijo. Até já.